Emenda Constitucional Estadual 57 de 15 de julho de 2003. Altera os artigos 14, 25, 31, 39, 125 e 290 e revoga os parágrafo 1 e 2 do artigo 32 da Constituição do Estado e acrescenta os artigos 113 a 122 ao ato das disposições constitucionais transitórias. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 64, parágrafo 4º, da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1. O parágrafo 11 do artigo 14 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte inciso 5. Artigo 14. Parágrafo 11. 5. Alteração do quantitativo e da distribuição dos cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas, observados os valores de retribuição correspondentes e desde que não altere as unidades orgânicas estabelecidas em lei e não acarrete aumento de despesa. Artigo 2. Os dispositivos a seguir relacionados da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 25. 3. De 2 cargos e empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Artigo 39. Parágrafo 11. Aplica-se ao militar o disposto nos parágrafo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 31 e nos parágrafo 4, 5, 6 e 7 do artigo 36 desta Constituição e nos incisos 6, 8, 12, 17, 23 e 19 do artigo 7 da Constituição da República. Artigo 125, 1 e os direitos previstos no artigo 7, 8, 12, 17, 23 e 19 da Constituição da República, no parágrafo 4 e no inciso 1 do parágrafo 6 do artigo 31 e no parágrafo 5 do artigo 36 desta Constituição, artigo 291, a férias-prêmio. Em dobro, em relação às previstas no artigo 31, parágrafo 4, desta Constituição, se integrante do quadro de magistério, 2. A gratificação calculada sobre seu vencimento básico, incorporável à remuneração. Artigo 3. O artigo 31 da Constituição do Estado passa a vigorar com a redação que segue. Artigo 31. O Estado assegurará ao servidor público civil da administração pública direta, autárquica e fundacional os direitos previstos no artigo 7, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 23, 19, 20, 22 e 30, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem a melhoria de sua condição social e da produtividade e da eficiência no serviço público. Em especial o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho. Parágrafo 1. A lei disporá sobre o cálculo e a periodicidade do prêmio por produtividade a que se refere o caput deste artigo, o qual não se incorporará, em nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria e pensões a que o servidor fizer jus e cuja concessão dependerá de previsão orçamentária e disponibilidade financeira do Estado. Parágrafo 2. O adicional de desempenho será pago mensalmente, em valor variável, calculado nos termos da lei, vedada sua concessão ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 3. Para fins de promoção e progressão nas carreiras será adotado, além dos critérios estabelecidos na legislação pertinente, o sistema de avaliação de desempenho, que será disciplinado em lei, podendo ser prevista pontuação por tempo de serviço. Parágrafo 4. Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública férias-prêmio com duração de 3 meses a cada 5 anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais. Parágrafo 5. A avaliação de desempenho dos integrantes da Polícia Civil, para efeito de promoção e progressão nas respectivas carreiras, obedecerá a regras especiais. Parágrafo 6.
Fica assegurado ao servidor público civil o direito a 1. Assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou ao companheiro e aos dependentes. 2. Assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e aos dependentes, desde nascimento até 6 anos de idade. 3. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Artigo 4. O ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes artigos 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 e 121. Artigo 112. Ao servidor público estadual da administração pública direta, autárquica e fundacional e ao militar que tenham ingressado no serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional de 10% sobre o seu vencimento básico, a cada período de 5 anos de efetivo exercício, o qual a este se incorpora para fins de aposentadoria. Parágrafo único. Fica assegurada a concessão de adicional de 10% sobre seu vencimento básico e gratificação a cada período de 5 anos de efetivo exercício no serviço público ao servidor público e ao militar de que trata o caput deste artigo que tenham implementado os requisitos para a obtenção de tal benefício até a data de publicação da emenda à Constituição da República número 19. De 4 de junho de 1998. Artigo 113. Ao servidor público estadual da administração pública direta, autárquica e fundacional que tenha ingressado no serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação desta emenda à Constituição, é assegurada a percepção de adicional de 10% sobre o seu vencimento básico quando completar 30 anos de serviço ou, antes disso, se implementado o interstício necessário para a aposentadoria voluntária integral, o qual se incorpora ao vencimento para fins de aposentadoria. Parágrafo único. Fica assegurada a concessão de adicional de 10% sobre sua remuneração, quando completar 30 anos de serviço, ao servidor público de que trata o caput deste artigo que tenha implementado os requisitos para a obtenção de tal benefício até a data de publicação da emenda à Constituição da República número 19, de 4 de junho de 1998. Artigo 114. É garantida a contagem em dobro das férias-prêmio não gozadas, 1. Para fins de concessão de aposentadoria, as férias-prêmio adquiridas até a data da publicação da emenda à Constituição da República número 20, de 15 de dezembro de 1998. 2. Para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço, quando da aposentadoria, ao servidor que tenha cumprido os requisitos para a obtenção de tal benefício. Artigo 115. O servidor e o militar nativa na data de publicação desta emenda à Constituição poderão, por opção expressa e na forma da lei, substituir pelo sistema de adicional de desempenho a que se refere o artigo 31 desta Constituição as vantagens por tempo de serviço que venham a ter direito a perceber. Parágrafo único. Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de serviço ao servidor que, na data de publicação desta emenda à Constituição, seja detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração, quando provido em outro cargo de mesma natureza, desde que o ato de nomeação ocorra até 90 dias após a exoneração. Artigo 116. É vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que ingressar no serviço público após a publicação desta emenda à Constituição, excetuado o disposto nos parágrafo 3 e 5 do artigo 31 e no parágrafo único do artigo 115 do ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 117.
fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas. Parágrafo 1. Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas, a título de indenização, por motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de 90 dias contados da data da exoneração. Parágrafo 2. Para a conversão em espécie de que trata o parágrafo 1, a base de cálculo será a média ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício. Parágrafo 3. Para fins do disposto no parágrafo 1, só serão computadas as férias-prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio poder em que houver ocorrido a exoneração. Artigo 118. Ao servidor público civil e ao militar do Estado de Minas Gerais em exercício na data de publicação desta emenda à Constituição que for nomeado para outro cargo no Estado em razão de aprovação em concurso público fica assegurado o direito à percepção dos adicionais por tempo de serviço e das férias-prêmio adquiridos e a adquirir. Artigo 119. Para fins de aposentadoria, é garantida a contagem proporcional correspondente ao tempo de efetivo exercício de magistério na iniciativa privada e na rede pública municipal, estadual ou federal de ensino, até a data da publicação da emenda à Constituição da República nº 20, de 16 de dezembro de 1998, ao professor ou ao regente de ensino que tenha passado a ocupar cargo efetivo, cargo em comissão ou função gratificada diversa do exercício de docência, até a data do afastamento para o exercício desses cargos ou funções, e que não tenha completado 25 anos de efetivo exercício de magistério, se mulher, ou 30 anos, se homem, hipótese em que se sujeitarão à aposentadoria na regra geral. 2. Ao especialista da educação, relativamente ao tempo em que exerceu o cargo ou função de professor e aquele a que se refere a Lei nº 8.131, de 22 de dezembro de 1981, até 10 de maio de 1990, data da publicação da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal na ADIM 152, a qual suspendeu a eficácia do artigo 286 desta Constituição, que a não tenha implementado requisito temporal para se beneficiar da aposentadoria especial até 22 de setembro de 1992, b, se tenha aposentado a partir de 26 de maio de 1992, com proventos proporcionais, nos termos do artigo 36, inciso 3, a linha C ou D, da Constituição do Estado, c, se tenha aposentado no período de 26 de maio a 22 de setembro de 1992, nos termos do artigo 36, inciso 3. A linha, da Constituição do Estado, por não contar 30 anos de efetivo exercício de magistério, se homem, ou 25 anos, se mulher. 3. Ao servidor do quadro do magistério em exercício no órgão central da Secretaria de Estado de Educação, em Superintendência Regional de Ensino, em núcleo do Programa Estadual de Alimentação Escolar e em unidades estaduais de ensino que tenha optado pelo quadro permanente, nos termos do artigo 16 da Lei nº 9.346, de 5 de dezembro de 1986, e do artigo 37 da Lei nº 9.381, de 18 de dezembro de 1986, relativamente ao período de magistério anterior à opção, e tenha retornado ao cargo anteriormente ocupado, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.592, de 14 de junho de 1988, 4. Ao servidor ocupante de cargo pertencente a quadro de pessoal distinto do de magistério. Artigo 120.
Para fins do cálculo de adicionais, é assegurada ao servidor público estadual a contagem proporcional correspondente ao tempo de efetivo exercício de magistério na iniciativa privada e na rede pública municipal, estadual ou federal de ensino, na forma do artigo anterior, até a data da publicação desta emenda à Constituição. Artigo 121. Ficam revogadas as legislações dos poderes legislativo e judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público referentes a postilamento em cargo de provimento em comissão ou função gratificada. Parágrafo 1. Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo o direito de continuar percebendo, nos termos da legislação vigente até a data de promulgação desta emenda à Constituição, a remuneração do cargo em comissão ou função gratificada que exerça nessa data, quando dele for exonerado sem ser a pedido ou por penalidade ou quando se aposentar, ficando garantido, para esse fim, o tempo exercido no referido cargo de provimento em comissão ou função gratificada até a data a ser fixada em lei. Parágrafo 2. Os poderes e órgãos a que se refere o caput deste artigo encaminharão, no prazo de 60 dias contados da promulgação desta emenda à Constituição, projeto de lei contendo as regras de transição. Parágrafo 3. Para o poder ou órgão que não cumprir o prazo previsto no parágrafo 2, adotar-se-á a data de 29 de fevereiro de 2004 como limite para a contagem do tempo para efeito de apostilamento. Artigo 5. O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, até 31 de dezembro de 2003, os projetos de lei relativos aos planos de carreira dos servidores públicos civis do Poder Executivo em exercício na data de publicação desta emenda à Constituição e dos que ingressarem no serviço público estadual a partir dessa data. Artigo 6. Ficam revogados o artigo 285 e os parágrafo 1 e 2 do artigo 32 da Constituição do Estado. Artigo 7. Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 15 de julho de 2003.